Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria, estou com a Nicole Santos, também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Bom, nesse episódio a gente vai trazer informações sobre como começou o mês de dezembro no mercado do boi gordo e também vamos trazer informações a respeito dos dados que foram divulgados ontem, dos abates do IBGE e também da Conab a respeito de como anda a safra de grãos 2023-2024. Bom, começar falando sobre o mercado do boi gordo. Dezembro começou com preços bastante firmes aí para todas as praças pecuárias que a gente faz o levantamento. Das 32 praças que a gente faz o levantamento aqui da Scott Consultoria, nesse período a gente teve valorizações para o boi gordo em 16 delas. E considerando São Paulo, nessa primeira semana a gente teve alta na arroba para todas as categorias, né? Então, Nicole, se você puder comentar um pouquinho com a gente. Isso mesmo. Então, em São Paulo a gente teve alta tanto para o boi comum quanto para o boi destinado à exportação e também para a novilha gorda. Somente a cotação da vaca que ficou estável, nesses primeiros dias de dezembro. Então, o boi comum, que é o boi destinado ao mercado interno, está sendo negociado em R$ 242 por arroba, o boi China em R$ 248 por arroba e a novilha gorda em R$ 237 por arroba. Lembrando que esses preços são preços brutos e a prazo. E quando a gente para olhar então para as escalas de abate, a gente tem visto as escalas mais encurtadas quando a gente compara com agosto e setembro de 2023, que foram os meses em que os preços no mercado do boi estiveram mais baixos durante o ano, e as escalas estavam alongadas durante esse período. Então, quando a gente faz essa comparação, agora elas estão mais encurtadas, no entanto, elas ainda estão confortáveis para a indústria frigorífica. E quando a gente para pensar, então, nos motivos dessa firmeza nas cotações no mercado do boi, a gente olha, então, para uma redução na oferta de boiadas e também para uma melhora no consumo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito da exportação, que novembro foi um ótimo mês com relação ao volume de carne bovina exportada. Bom, pegando o gancho no que a Nicole falou, essa redução na oferta, ontem saíram os dados da pesquisa trimestral de abates do IBGE e a gente percebeu nesse último levantamento que esse último trimestre, se a gente considerar o abate de vacas e novilhas em relação ao trimestre imediatamente anterior, a gente teve um recuo nesse volume de fêmeas indo ao gancho, Como que foi isso, Nicole? Bom, então falando sobre o número de abates nesse terceiro trimestre de 2023, foi um número recorde, foi o maior número da história, com 8,9 milhões de bovinos abatidos. E o abate total desse terceiro trimestre ele foi 12,2% maior quando comparado ao mesmo trimestre, ao terceiro trimestre de 2022, e 5,5% maior quando comparado ao segundo trimestre de 2023. Mas como a Juliana falou, com relação a vacas e novilhas, esse abate comparado ao segundo trimestre de 2023 foi menor. Mas na comparação feita aí com o ano, com 2022, para as fêmeas, esse abate ele foi maior. Bom, e como você falou, a exportação foi recorde em novembro. Como que ficaram os números? Bom, então em novembro de 2023 foram exportadas pelo Brasil 188 mil toneladas de carne e 2023 se consolidou então como o segundo melhor ano em toda a série histórica, perdendo apenas para 2022. Mas quando a gente faz essa comparação, a gente está comparando com um ano que foi recorde, 2022 foi recorde em exportação, tanto em volume quanto em faturamento e também no preço pago. O que tem pego o mercado agora na questão de exportação é o preço e o faturamento. O preço ele vem aí menor, por conta principalmente do dólar, que durante quase o ano todo ficou abaixo da casa dos R$5. E para 2024, o esperado então é de que o Brasil melhore o número de carne exportada, o volume de carne exportada. E acho que para complementar tudo que a gente vem comentando aí, ontem também saíram as informações a respeito da estimativa de grãos da safra 2023-2024, divulgado pela Conab, e a gente vê aí um recuo, que era o que a gente estava acompanhando já com relação à safra anterior. Principalmente para milho e soja, que eu acho que é o que impacta mais aí no preço dos custos de produção com alimentação. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como que ficaram esses números. Certo, então com relação à safra 2022-23, a expectativa é de que haja um recuo para a safra 2023-24 de 2,4% para a produção de grãos.
Falando então com relação à semeadura da soja, até dia 2 de dezembro, 83% da área destinada havia sido semeada, uma redução de 7,6 pontos percentuais com relação à última safra. E com bons volumes, né, nessa temporada atual, agora que a gente está vendo, que uma melhora no volume de chuva, agora para dezembro, a expectativa é de que esse volume precipitado melhore também. A gente espera então que a produtividade das lavouras de soja elas sejam melhores. No entanto, para as lavouras de culturas de inverno, como o trigo, que estão em um processo, em uma fase de colheita, deve haver uma perda de produtividade por conta do aumento na umidade. Agora, com relação ao milho, a produção total de milho para a primeira, segunda e terceira safras está estimada em 118,5 milhões de toneladas, uma redução de 10% quanto à produção obtida na safra 2022-2023 e 0,5% menor do que a estimativa que foi apresentada em novembro de 2023. Esse, então, é o segundo corte consecutivo para a safra de milho. Parando para pensar, então, na semeadura do milho, até 2 de dezembro, 60% da área com o milho havia sido semeada, uma redução de 11,2 pontos percentuais comparado à última safra, a safra 2022-2023. E esse atraso está puxado aí principalmente por conta da redução nos principais estados produtores no centro-norte do país. E no sul, o Rio Grande do Sul é a região mais atrasada na produção, com uma retração de 5 pontos percentuais em relação à última temporada, em 2022-2023. Bom, e por que a gente traz esses números, né, e esse acompanhamento de como que vai ficar a safra no próximo ano? Justamente porque isso vai impactar aí nos custos de produção para o produtor. E trazendo aí, né, um fechamento, uma expectativa para o mercado do boi gordo, as expectativas são positivas, né? Dezembro costuma ser um mês que a demanda interna costuma crescer em função aí do aumento da capitalização da população e também das festividades de final de ano, que acaba impactando. Então, assim, novas altas para o mercado do boi gordo são esperadas ainda para esse curto espaço de tempo, né, Nicole? Isso mesmo. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Até mais.